Podemos? Pessoal, bem-vindos então mais uma vez à aula de anatomia. Agora com a nossa primeira incursão no laboratório, nós analisaremos os ossos que eu passei no roteiro, apesar que em cima da hora, no domingo, mas a gente tem roteiro em mãos, análise das estruturas. Nós começaremos a navegação pelo nosso esqueleto axial e depois pelo esqueleto apendicular. O que isso significa? Nós analisaremos o esqueleto do tronco, primeiro cabeça e tronco, depois membros superiores e membros inferiores. Vamos começar com detalhamentos de estruturas que são importantes para ambas as profissões. E nós começaremos com o crânio. Nós analisaremos inicialmente o crânio. Essas estruturas aqui, esses crânios são crânios reais, são peças cadavéricas reais. Aliás, são as únicas que nós temos, não únicas, que eu digo, essas que estão na bancada. Temos outros crânios reais ali no armário também. Mas eu digo que de todas as estruturas ósseas e outras estruturas de outros sistemas, que não do sistema locomotor, os crânios são as únicas estruturas ali cadavéricas. Então eu tenho um crânio em minhas mãos e o que a gente tem que entender é a primeira separação de um crânio como esse. É entre neurocrânio e viscerocrânio. A parte do viscerocrânio é a parte inferior, vejam só. Então eu tenho um corte transversal, como vocês já bem sabem, separando o neuro do viscerocrânio. Aqui, por exemplo, é um neurocrânio, uma abóboda craniana, é a calvária. Então eu passo a ter aí o neurocrânio como a parte de cima e o viscerocrânio como a parte de baixo. Neurocrânio porque todos esses ossos que vocês estão vendo aí organizados em um osso plano, como frontal, parietais e occipital, e eu vou remontar a informação já, eles passam a proteger a massa encefálica que estaria aqui dentro. E o viscerocrânio forma um arcabouço ósseo para outras estruturas, como o globo ocular, como demais nervos, como passagem de vascularização. Então aqui neurocrânio, aqui viscerocrânio, as vísceras que aqui se encontram e aqui a superfície óssea que protege o conteúdo neural. Vamos aos primeiros ossos aí do neurocrânio. Não sei qual é a ordem que está no roteiro, mas vocês vão buscando e procurando e entendendo e anotando cada uma delas. Então aqui nós temos um primeiro osso que é o osso frontal. O osso que fica na frente é um osso frontal. Um osso que se expande desde essa região aqui nasal até a sua subdivisão através de uma articulação do tipo fibrosa e também classificada morfologicamente como articulação serrátil ou serrilhada. Então toda essa área aqui é uma área do osso frontal, que por conseguinte acaba protegendo os lobos frontais que ficam aqui dispostos. Além do osso frontal, eu tenho dois ossos que se encontram lateralmente, que são os ossos parietais. Parietal vem do latim parieto, parieto significa parede, então são duas paredes protetivas à massa encefálica que se encontra aqui dentro. Então eu tenho um osso frontal e tenho dois ossos parietais. Em uma vista posterior, há de se notar que há um osso aqui também, extensivo para as laterais e também para a base desse crânio. Esse osso é o osso occipital, occipital com C mudo, O, C mudo, cipital, occipital. Então eu tenho frontal, parietais e o osso occipital aqui. Além disso, colaborando na formação do neurocrânio, eu tenho o osso temporal, um de um lado, um osso temporal de outro. Aqui, por exemplo, a gente consegue observar uma porção do osso temporal chamada de porção escamosa. É a porção mais fina do osso temporal. A porção mais delgada do osso temporal é a porção escamosa. Temos outras porções do temporal? Claro que temos. A porção petrosa, o arco zigomático e assim por diante. O processo mastoide, o processo estiloide. Mas por enquanto quero que vocês saibam que aqui é o frontal, aqui nós temos os parietais e aqui nós temos o osso occipital e aqui as projeções escamosas do osso temporal. É claro que tem uma peça que está dividida de maneira colorimétrica, cada osso tem uma cor, mas eu não vou pedir no osso que tem cor, eu vou pedir no osso, obviamente, que ali é regimental. Então, para vocês entenderem, para ficar um pouco mais fácil de início, o osso frontal é esse osso aqui verde, ok?
O osso parietal é esse osso aqui marrom, o osso occipital é esse osso vermelho e o osso temporal é esse osso aqui amarelo. Deu para entender, não é? São ossos que durante o desenvolvimento do crânio eram separados e foram unificados para que pudessem proteger as estruturas que eu mencionei antes. Mas não são apenas esses os ossos do crânio, esses são os ossos do neurocrânio. Nós temos que compreender os ossos de quem? Do viscerocrânio, da parte de baixo. E os ossos do viscerocrânio são esses daqui, abaixo do osso frontal principalmente. O primeiro deles é o osso nasal, então dá para notar claramente que o osso nasal é esse osso branquinho aqui, ok? O osso nasal não é um osso, é um par de ossos. Eu tenho dois ossos nasais aqui. Eu tenho o osso nasal direito e um osso nasal esquerdo. Além do osso nasal, dá para notar que tem um osso preto aqui, pintado de preto. Esse osso é a maxila, veja. Então essa é a maxila. Todo esse osso preto aqui é a maxila. Se vocês notarem, tem sintopia, tem conexão, atividade sintópica com o nasal, tem correlação com o frontal ali por cima e com outros ossos de dentro da órbita ocular. A maxila se estende caudalmente e forma inclusive parte do palato, forma inclusive essa região da parte do palato, não é? Então essa parte do palato duro aqui é formado, a parte dos 2/3 anteriores do palato duro é formado pela maxila e o terço posterior do palato duro, vocês estão vendo um outro osso de coloração laranja ou alaranjado, que é o osso palatino. Então o palato duro é formado 2/3 anteriores pela a região de maxila e o terço posterior pelo osso palatino. Além disso, dá para notar também que nós temos um osso mais lateral à região de maxila, um osso rosa aqui, que é o osso lacrimal. Então esse osso rosa dentro da órbita aqui é o osso lacrimal. Vocês conseguem observar? Vejam só, o osso lacrimal natural, que de um lado e de outro também são impares. Vejam, e um osso aqui medial ao lacrimal branco, que forma aqui a parede medial da órbita do globo ocular, que é o osso etimoide, com T mudo, etimoide. O etimoide, então, esse osso que é cúbico. Professor, como cúbico? Ele tem um lado esquerdo, um lado direito, uma face superior, uma face inferior, ou seja, é um cubo, tem 6 lados, ok? Então eu passo a ter quem? O meu etimoide. E esse osso azul, não sei se vocês estão conseguindo observar, tem um osso azul aqui que se estende como se fosse uma asa de um pássaro para a lateral. Esse osso aqui é o osso esfenoide, esfenoide. Então eu tenho frontal, parietal, occipital, temporal, eu tenho nasal, eu tenho maxila, lacrimal, etimoide, esfenoide. Então esses são os principais ossos. Temos outros, temos a divisão do septo nasal é dada por um osso chamado de vômer. O vômer é a divisão septal nasal, divide obviamente a cavidade nasal direita da cavidade nasal esquerda, é o vômer, tá? Não é uma formação de septo nasal completa. O septo nasal é formado por demais estruturas. O vômer é uma delas. Quem divide o septo nasal superiormente é o vômer, inferiormente ao vômer, superiormente à lâmina perpendicular do etimoide, ok? E anteriormente à cartilagem septal. Então o septo nasal é formado por 3 estruturas. Pelo vômer, de cima para baixo, o vômer de baixo para cima, a lâmina perpendicular do etimoide de cima para baixo e a cartilagem nasal anteriormente posicionada. Essas estruturas aqui que eu estou mencionando, natural que elas não sejam apenas elas ou únicas, elas possuem apófises ósseas, estruturas que são chamadas de acidentes anatômicos. Então quando a gente olha para um osso frontal como esse, ele traz projeções consigo, como por exemplo essa projeção aqui chamada de glabela. A glabela é essa área alta aqui, ó, essa área elevada aqui é chamada de glabela ou projeção glabelar.
Além disso, o osso frontal, ele tem uma cavidade aqui, ó, bem na região de glabela, uma cavidade que não se olha externamente, mas que se necessita de um corte para poder se observar. Se eu corto transversalmente, olha, eu consigo observar que tem um espaço aqui, uma cavidade. Essa cavidade é chamada de seio, é o seio frontal. Quem daqui nunca ouviu falar em sinusite? Sinusite é a inflamação do seio. Você pode ter uma sinusite de seio frontal, uma sinusite de seio maxilar, uma sinusite de seio esfenoidal, uma sinusite de seio etimoidal, uma sinusite de processos mastoides através das trabéculas aeradas mastoides, uma sinusite mastoide. Então, a sinusite nada mais é do que uma inflamação do seio. E o que é um seio? Uma cavidade, ok? O seio é uma área cavitária óssea dentro dos ossos do crânio, sejam eles neurocrânio ou viscerocrânio. Tá? Então, para o osso frontal, basicamente é essa área verde que traz consigo a glabela e um corte transversal ou coronal, né? Ou até mesmo sagital. A gente consegue observar o seio frontal aqui. Esses seios são revestidos por superfície mucoide. Então, esses seios aqui, eles não são secos por dentro, eles têm um revestimento mucoide, assim como se fosse a cavidade do nariz mesmo. Então, há produção de muco nesses seios. Por isso que quando o processo infeccioso ou inflamatório se instaura, eu tenho um aumento ali dessa produção de muco, fazendo com que eu tenha uma sinusite, um aumento da pressão desses seios. Ok? Detalhe, não há apenas esse seio. Nós temos o seio frontal, o seio etimoidal, o seio esfenoidal, o seio maxilar, e todos eles vão drenar para a cavidade nasal. Todos esses seios drenarão muco para a cavidade nasal, e vocês obrigatoriamente deverão saber para quais conchas nasais, quais meatos nasais cada seio desse drena. Para onde drena o líquido? Para onde drena aqui esse muco do seio frontal? Para uma das cavidades, uma das áreas ali, uma das fenestras, uma das aberturas de conchas e meatos nasais. Para onde o seio esfenoidal drena? Para uma das aberturas que eu vou citar mais adiante. Para onde o seio maxilar drena? Para uma das aberturas. Para onde o seio etimoidal drena? Depende, o seio etimoidal é mais complicado. É o labirinto etimoidal, formado pelas células etimoidais. Não são células em si, mas são pequenos seios, né? Pequeníssimos seios que formam juntos um seio total etimoidal. Né? Células etimoidais anteriores drenam para uma área, células etimoidais médias para outra área, células etimoidais posteriores para uma outra área. Lembrando que todos esses seios comentados drenam muco para a cavidade nasal. Por isso de pedir um raio-x de seios paranasais durante um episódio ali de dor crônica, durante um episódio de sinusite, para saber quais desses seios, obviamente, estão o quê? Cheios de muco, estão gerando pressão. Já que cada seio desse drena para a cavidade nasal por uma área diferente da cavidade nasal, a gente tem que saber quais seios drenam para quais cavidades, como eu mencionei, e efetivamente entender qual seio é mais difícil de ser drenado. Já posso adiantar a vocês que é o seio maxilar. Quando há sinusite maxilar, ele é o mais difícil de drenar para a cavidade nasal, é claro, por conta da ação da gravidade. O seio maxilar é o único que está abaixo da cavidade nasal. Os demais seios, como estão acima da cavidade nasal, por gravidade drenam para o nariz. Mas quando há uma sinusite maxilar, há uma dificuldade muito maior na drenagem, porque essa drenagem tem que ir contra a ação gravitacional. Bom, então vamos lá. Entendemos um pouco sobre o osso frontal, entendemos que o osso frontal ele trazia consigo uma área elevada aqui na frente, que era a glabela, e que por trás da glabela, em um corte, nós observávamos o seio frontal e falamos um pouco sobre isso. E nós temos agora o segundo osso, ou par de ossos, que são os ossos parietais. Esses ossos parietais, eles se articulam e também ao frontal, os três se articulam através do que? De articulações que são chamadas de fibrosas. Nossa, professor, então eu tenho um movimento aqui entre os ossos? Você tinha, isso é movimento isso não é movimento de osso, né? Você sabe, isso é movimento da pele da calvária, de músculos fronto-occipitais. Mas eu tinha movimento aqui ao nascer? Sim, você teve, para poder o quê? Ter um transpasse
de um osso parietal por sobre o outro para poder passar no canal do parto durante ali, obviamente, a expulsão do bebê. Durante a expulsão do bebê, duas coisas acontecem: uma movimentação na pelve feminina através da liberação de um hormônio chamado ocitocina e um outro hormônio chamado de relaxina, onde esse anel fibrocartilaginoso, que é a síntese púbica, ele dilata e o canal, o estreito superior aqui da pelve se abre. À medida em que o estreito superior se abre, a cabeça da criança se encaixa através de um movimento de contranutação. A cabeça encaixou, há que se ter um movimento depois de nutação para a abertura do estreito inferior e a expulsão da criança. Ok? Então, não só a mãe colabora com a dilatação pélvica, como a criança também colabora com a sobreposição de quem durante o parto? A sobreposição dos dois ossos parietais. Ok? Então, os movimentos eles ocorrem porque essa sutura juntura serrilhada ela não se fechou, né? E ela irá se fechar? Claro. Demorará para se fechar? Sim, não é? Tanto que nós temos aí coloquialmente chamadas moleiras, e não é moleira, é fontículo ou fontenela. Fontículo ou fontenela é o nome que se dá para as junções entre os ossos. Eu tenho um fontículo ou uma fontenela aqui, um outro fontículo ou outra fontenela aqui, e um outro fontículo e fontenela aqui e outro aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 fontículos ou fontenelas, ou seja, coloquialmente de maneira popularesca falando, são 6 moleiras que devem se fechar ao longo do processo de ossificação da região de neurocrânio. Só alguma dúvida? Ou fontenela? Muito bem. Interessante é saber que desse osso parietal eu não tenho grandes acidentes, apenas os ossos e as articulações serrilhadas que por ali passam. Além do osso parietal, frontal e parietais já vivenciado, nós temos o osso occipital, que aqui é esse osso que vocês estão vivenciando como esse osso vermelho. Claro que eu não tenho metade dele, né? Esse crânio está cerrado, eu tenho o osso occipital como todo ele aqui embaixo. Então, o vermelho que aqui vocês estão vendo, extrapolando para a informação desse outro crânio, tudo aqui embaixo é osso occipital. Olha, a primeira estrutura que salta aos olhos do osso occipital não é nem uma estrutura, mas é um espaço, é um forame. Todo furo que transpassa uma estrutura é um forame. Então, eu tenho um forame aqui chamado de forame magno. Esse forame aqui é um forame magno porque é o maior forame do corpo, é um forame magnânimo, é enorme. E quem desce pelo forame magno? Quem desce pelo forame magno é a medula espinal. A medula desce por ali, primeiro em forma de oblonga, ou seja, de bulbo, depois a extensão da mesma como medula espinal. Vou pegar uma peça aqui plástica que mimetiza o sistema nervoso central, faz as vezes aqui do nosso tronco encefálico, e vou colocar para vocês observarem essa estrutura. Ok? Vamos lá. Aqui eu vou montar o joguinho de um encéfalo. O que eu tenho em minhas mãos é a simulação de uma massa telencefálica, a camada mais externa cortical aqui, e eu vou colocar encaixado de encéfalo com mesencéfalo rondibulbo o tronco encefálico. A peça errada, ele não tem problema. Eu vou encaixar aqui só um lobo temporal para vocês observarem, né? Óbvio que tem um lobo temporal do outro lado para encaixar. E para mostrar a vocês que essa massa encefálica ela tem que ficar alojada dentro do nosso viscerocrânio, dessa maneira. E quem sai aqui por debaixo pelo forame magno, se é que vocês estão percebendo, creio que sim, não é? Quem está descendo por aqui é o tronco encefálico, ok? Então, o forame magno ele serve, obviamente, para a descida do tronco encefálico, ok? Vou simular de uma outra maneira. Olha aqui, é uma coluna vertebral com 33 vértebras que em média nós temos, e aqui é o osso occipital, ok? Então, eu vou colocar naturalmente a posição do meu tronco encefálico alojado aqui, ó. Então o tronco encefálico ele adentra o forame magno para poder dar origem à medula, okay? A medula espinal. Estão acompanhando? Que bom. E aí o que eu tenho aqui? O osso occipital.
Pertencente ao osso occipital, eu tenho algumas estruturas, como o próprio forame magno, que foi mencionado, e como essas estruturas arredondadas aqui, que são os côndilos. Então, é uma superfície articular. Eu tenho os côndilos occipitais aqui. E os côndilos occipitais se articulam com quem? Com a primeira vértebra da coluna, que é uma vértebra chamada de atlas. Eu tenho uma articulação, então, chamada de atlanto-occipital. A primeira articulação que nós temos aqui na cervical é a articulação atlanto-occipital. Por quê? Porque é o atlas, que é o nome que se dá à primeira vértebra cervical, a C1, né? C de cervical, T de torácica, L de lombar. Então C1 se articula aqui com os côndilos occipitais, ok? Então, por enquanto, para o osso occipital eu quero duas estruturas, o forame magno e os próprios côndilos aqui. Recapitulando e revisando o que nós vimos até agora, nós temos um crânio dividido em neuro e viscerocrânio. Veja, neurocrânio tem frontal, parietais, occipital e temporais. Nós analisamos os ossos do neurocrânio, falando que o frontal tinha a glabela, essa área mais elevada, que no sexo masculino é bem mais elevada mesmo, mais pronunciada, e na mulher menos pronunciada. E atrás da glabela, esse osso frontal possui uma cavidade chamada de seio frontal. O osso frontal é único e os parietais impares. Parietal vem do latim parietum, que significa parede, e esses ossos, os três comentados, frontal e parietais, se articulam por uma articulação fibrosa, do tipo fibrosa e morfologicamente chamada de serrátil ou serrilhada, ou seja, uma serrilha articular. Parietais não possuem acidentes anatômicos, mas o occipital possui. O osso occipital se divide dos demais através de uma outra sutura, também fibrosa. Só que se vocês olharem, essa sutura tem o formato de uma letra grega chamada de lambda. Por isso essa sutura aqui é uma sutura lambidoide, ok? Então, osso frontal, ossos parietais, osso occipital, dividido dos demais através da sutura lambidoide. Esse osso occipital, como eu mencionei, tinha quem? O forame magno, por onde o tronco encefálico descia, a porção do bulbo do tronco que dava origem à medula. Além disso, superfícies arredondadas, que são quem? Os côndilos occipitais, que se articulam com a primeira vértebra cervical. E além disso, uma protuberância aqui, né, chamada de protuberância occipital externa. Aqui é uma protuberância chamada de protuberância occipital externa. Vou pegar talvez de um outro osso para que tenha uma formação melhor, se vocês consigam imaginar. Ó, aqui é a protuberância occipital externa. Tá vendo que é uma protuberância? Vejam só, é uma elevação óssea, a protuberância occipital externa. Só melhora, fica tranquilo. E aí eu tenho o que? Lateralmente uma linha chamada de linha nucal. Aqui é a linha nucal superior e abaixo dela a linha nucal inferior. Quando a gente analisa um osso, e seja ele qual for, esse osso possui essas elevações, essas projeções, e nada mais são para a fixação dos músculos. Cada ponta dessa óssea que eu vou citar daqui para frente, e no corpo também, para fêmur, tíbia, fíbula, húmero, rádio, ulna e todos os ossos que nós temos, essas apófises ósseas são pontos importantes de fixação o quê? Muscular. Os músculos eles têm origem e inserção. Eles começam num local e terminam em outro. E o porquê que essas estruturas são tão pontiagudas ou são mais cavadas? Exatamente porque ali o músculo, quando se fixa, exerce força tracional, e o osso, como não é estático, o osso é dinâmico e moldável às intempéries, como a gente já viu para osteoblasto, osteoclasto, esses ossos vão se moldar em direção a quem? Aos outros ossos que também têm outras fixações musculares. Então veja, esse músculo quando traciona, onde ele está fixo, ele aumenta o local. Olha só essa estrutura aqui, olha, que interessante. Colorimetricamente para facilitar a educação aí de vocês, pedagogicamente, tá vendo? Ó? Esse não é o osso amarelo, não é o temporal. Olha só, eu não tenho uma projeção óssea bem grande aqui, ó, no temporal, seria essa projeção óssea que vocês palpam aqui. Essa projeção logo abaixo e atrás do pavilhão auditivo aqui, ó.
essa região onde você passa o perfume, né? Essa região aqui é um processo, ele lembra uma mama, então ele é chamado de processo mastoide, ok? Só para vocês entenderem, eu vou voltar em cada um deles. E esse é um processo mastoide, mas ele é bem grande, né, professor? Então, se ele é grande desse jeito, significa que aqui tem a fixação de um músculo grande, tem, e que faz muita força, que ao longo do desenvolvimento dessa criança, essa projeção óssea cresceu cada vez mais. Sim, é esse músculo aqui, ó. Sabe esse músculo aqui? Esse músculo aqui é o esternocleidomastoide. Externo porque sai do osso externo, cleido porque passa em clavícula e termina no processo mastoide. Esternocleidomastoide, ok? Nós veremos todos os músculos assim que o tempo permitir aqui, a gente vai ver de onde o músculo sai, para onde o músculo vai e por quem ele é inervado e por quem ele é vascularizado. Vamos usar o exemplo do esternocleidomastoide. De onde ele sai? Do externo. Depois ele tem dois ventres, porque um ventre sai do externo e o outro ventre sai de onde? Da clavícula. Sim ou não? Duas origens. E ele se insere aonde? No processo mastoide. Olha que interessante. O que esse músculo faz? Eu tenho que saber o que ele faz através do que? Da aproximação da origem com a inserção. Do ponto que ele sai até o ponto que ele chega. Não é assim que funciona? Aqui não é o bíceps braquial, ele não sai do tubérculo supraglenoidal e do ápice do processo coracoide, os dois ventres, sai, e ele não vem para a tuberosidade do rádio. Como é que eu faço para aproximar esses pontos desse ponto? Eu faço flexão de ombro, flexão de cotovelo e uma supinação. Não é assim que trabalha bíceps? Né? Seja o bíceps rosca direta barra W, ou seja com anilha separada, você trabalha dessa maneira, aproximando a origem da inserção. Como é que eu aproximo esse ponto desse ponto? Inclinação para o mesmo lado da contração, rotação para o lado oposto. Esse músculo faz isso. Em situações infantis, por exemplo, nós chamamos patologicamente de torcicolo congênito, ou pescoço torto congênito. A criança nasce com encurtamento do esternocleidomastoide, sendo necessária uma cirurgia para correção do pescoço torto congênito. Além do que, esse músculo tem a sua origem em inserção, e a ação que eu demonstrei foi uma ação unilateral. Eu fiz uma ação apenas de um lado do pescoço, mas nós temos a ação bilateral. Esse músculo bilateralmente ele faz o quê? Pode fazer a extensão da cervical ou pode fazer a flexão da cervical. Então, do que depende ele jogar a cabeça para trás ou para frente? Depende de outros músculos aqui, que são supra e infraioides, como o miloioide, o genioide, o digástrico ventre anterior, o esternotireoide, o tireoide e o esternotireoide. Professor, vai ser impossível, eu não estou conseguindo, está muito difícil. Só estou dando um exemplo de um músculo. Se esses músculos aqui estiverem firmes, contraídos, é claro que o esternocleido vai jogar para flexão. Se esses músculos estiverem relaxados, é claro que o esternocleido vai jogar a cabeça para extensão. Quem inerva o esternocleidomastoide? Qual é a inervação desse músculo? É o 11º par de nervos cranianos. É um nervo acessório. É um nervo craniano, não é um nervo espinal. Por isso que quem fica tetraplégico ainda consegue mexer a cabeça, ainda consegue mexer o trapézio, não é? Não é nenhum milagre a Laís Souza estar erguendo os ombros ou mexendo a cabeça. Por quê? Porque ela teve uma lesão espinal na medula. E esses músculos não são comandados pela inervação da medula, são comandados pela inervação craniana. Entende o que eu quero dizer? Além da vascularização que esses músculos possuem, como ramos da artéria tireoidiana superior. Bom, eu sei que está complicado e não é assunto para agora. Assunto para agora é assunto ósseo, rápido, rasteiro, estrutural, apontamento. Mas eu acho interessante poder falar um pouco sobre isso, e assim que vai ser será o andamento da disciplina de anatomia, porque o que eu tinha para falar de osso lá, desenvolvimento endocondral eu falei, o que eu tinha para falar de cartilagem eu mencionei, e a fisiologia da contração muscular nós já vimos, a quitina, miosina, troponina, tudo. Então chegou o momento de entrarmos e mergulharmos de vez na anatomia. Quem não sabe anatomia não sabe nada, e eu não vou aliviar para vocês como não aliviei para a turma do ano passado. Perguntem para quem está no segundo ano de fisioterapia.
Perguntem para quem está no segundo ano de odonto. Eles tiveram uma anatomia primorosa, a mesma anatomia que eu tenho ministrado. Vocês sabem, eu estava dando aula, estou dando aula desde as 8 da manhã lá para os capengas lá da medicina, até agora, das 8 da manhã até as 6 da tarde. É a mesma anatomia, a mesma. Eu falo com as mesmas palavras, com o mesmo tom de voz, com a mesma preocupação. Eu quero que vocês tenham a mesma formação. Vocês têm a mesma carga horária? Não. O problema é de vocês. Vocês vão ter que se virar, vão ter que estudar mais, vão ter menos contato do que eles têm comigo, que é um contato basicamente diário. Sim, não tem problema. Eu confio em vocês como confiei na turma do ano passado. E o desempenho foi excelente da turma do ano passado, porque eles estudavam. Vocês têm o roteiro em mãos. Esse ano eu coloquei o roteiro impresso. Antes eu escrevia tudo na lousa. Uma hora dessa era para estar enchendo essa lousa 2 ou 3 vezes, com tudo que está aí, não é? E dessa vez eu decidi falar, não, né, vai estar impresso, pelo menos vai acelerando o processo. Então vamos lá, nós temos que entender para esse primeiro momento, para esse primeiro bimestre, todos os ossos, todos os músculos, todos os ligamentos, a origem, inserção e ação de todos esses músculos, correto? Porque eu não sei quando eu vou encontrá-los novamente. E o problema ainda fica com a odontologia, que no segundo semestre eu não continuo com o odonto. Isso é um problema seríssimo. Eu continuo com a fisioterapia e continuo o músculo esquelético com a físio. E nós vamos ver lesões, associações clínicas, fantástico. Infelizmente com o odonto não. Então eu decidi esse ano começar com o crânio para poder também o pessoal do odonto se beneficiar um pouco mais. Então eu vou falar de algumas estruturas, talvez comentar da inervação, e a físio nós iremos nos frequentar ao longo dos 5 anos. Então a gente tem um tempo aí para discutir uma coisa, discutir outra. Assim, nós teremos radiologia junto, imaginologia, raio-x, ressonância, tomografia, teremos muita coisa aí juntos aí. E o pessoal do odonto, infelizmente, não. Nos anos passados, todos ficavam o ano todo comigo, se beneficiavam o ano todo das informações das correlações clínicas, mas agora não. Então vamos lá, pessoal, vamos entender que temos, está quase acabando já. Vamos lá, tem uma meia horinha, uns 20 minutos. O que eu tenho aqui, ó? O que nós havíamos comentado, frontal. Ei, olha lá, eu tenho aqui primeiro o que na minha mão? Um crânio. Ele faz parte do esqueleto apendicular ou axial? Axial. O esqueleto axial é quem? Cabeça e tronco. Nós vamos começar com quem? Cabeça, crânio. É dividido em quem? Neurocrânio e viscerocrânio. Neurocrânio e viscerocrânio. Neurocrânio, quais são os ossos? Frontal, parietais, occipital e a parte escamosa do temporal. Ótimo. E no viscerocrânio, eu tenho muita gente? Tenho. Muitos ossos? Tenho quem? Nasal, depois lateral. Eu tenho a maxila, que é um osso irregular e pneumático. Por que pneumático? Porque o seio da maxila, ou seja, a cavidade que a maxila possui dentro é a maior cavidade dentre os seios paranasais. Por isso que em processos de implantodontia a gente tem que tomar cuidado para não trepanar o seio maxilar e gerar um processo infeccioso. Não vou passar a carroça na frente dos bois, só estou citando, ok? Então a maxila se estende para onde? Tem muita sintopia, sintopia com o frontal, sintopia com o nasal, com o lacrimal, sintopia com o zigomático, sintopia aqui com a ossatura da formação do meu palato duro junto com o palatino, que é esse osso que está aqui em laranja, ok? Além disso, a maxila tem os forames aqui, estruturas foraminais, ou nós chamamos de articulação em gonfose, são os alvéolos, né, dentinários. Então os alvéolos dentinários onde os dentes se encaixam, né? São as estruturas alveolares dentinárias, ok? Bom, além disso, nós vimos que medialmente, formando parte aqui da órbita nasal, nós temos o lacrimal, que está em rosa, depois o etimoide, que é um osso cúbico, e depois nós temos o esfenoide, que é esse osso azul. Olha o esfenoide por dentro, conseguem ver o esfenoide por dentro? É todo esse osso azul aqui, ó,
não é? Ele é um pássaro, simula-se um pássaro no esfenoide, com uma asa maior e com uma asa menor. A asa maior é essa daqui de fora, a asa maior do esfenoide, e a asa menor é esse contorno aqui posterior da órbita, a asa menor do esfenoide. São tantas estruturas que às vezes eu fico até angustiado em ter ou não ter tempo de mostrar a vocês. Olha aqui as asas menores do esfenoide, ok? Em osso sem ser colorido, e elas acabam o quê? Se unificando em uma cela, em uma área cavitária. Essa cela aqui é chamada de cela túrcica ou cela turca, não é? Quem se deposita dentro da cela túrcica ou cela turca? A glândula hipófise. A hipófise, ela se deposita, veja, ela se estabiliza aqui e é acondicionada dentro da cela túrcica ou turca. Por que cela túrcica ou turca? Porque vem da Turquia. A cela na Turquia dos cavalos é como? Com 4 pegas, 2 na frente e 2 atrás. Aí tem cela inglesa, cela francesa. Então eu sou a pessoa a pessoa ideal para falar sobre isso, que eu nunca montei no cavalo, também não tenho expectativas de fazê-lo, não é? Prefiro aqueles que usam de gasolina, não é? Então evidentemente, mas não desmereço aqueles que gostam ali de um bom pasto, de uma boa cavalgada. Só quero dizer que aqui a célula é chamada de célula túrcica ou turca, porque ao redor dessa célula há 4 pregas aqui ósseas, ou 4 pegas ósseas, que são aqui os processos chamados de processos clinoides, mas não está no roteiro o processo clinoide genuíno, tá? Então, mais uma vez, quem eu tenho, e vocês já viram, frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide, etimoide, lacrimal, maxila, nasal. E esse osso aqui da maçã no rosto, ok? Onde as meninas passam um blush, né? Vocês não falam, tem vários nomes agora para esses produtos. Na minha época tinha um tal de pancake, não é? Depois do pancake, olha lá, quem riu é que sabe, e obviamente é da época do pancake, não é? Não sei se vocês já ouviram sobre isso. E aqui a gente tem quem? Nós temos aqui o zigomático, a área do zigoma, é o zigomático. Esse osso aqui que está pintadinho de azul claro é o zigomático, ok? Tudo bem, pessoal? Veja. E essa estrutura aqui, ó, essa estrutura é o arco zigomático, tá vendo? Tem um arco aqui, só que olha que interessante, o arco zigomático não é a estrutura do zigomático, o arco zigomático é a estrutura do osso temporal, ok? Vejam só, então nós vamos analisar o que ao longo dessas aulas? Todas essas estruturas em minúcia, para que o pessoal do odonto se beneficie e, claro, o pessoal da fisioterapia tenham calma, imagina, para vocês tem também, tem muita coisa. Só para que vocês tenham um panorama aí rápido, aí, um gracejo do que a gente tem pela frente: cabeça do fêmur, fóvea do ligamento redondo, colo anatômico, trocânter maior, trocânter menor, linha intertrocantérica, crista intertrocantérica, diápise umeral, linha áspera, tuberosidade glútea, côndilo lateral, côndilo medial, incisura intercondilar. A patela tem base, corpo e tem ápice da patela, superfície retropatelar. A tíbia tem tuberosidade da tíbia, planalto tibial, eminências intercondilares, é possuidora de diápise também, maléolo medial. A fíbula tem cabeça da fíbula, colo da fíbula, diápise da fíbula, maléolo da fíbula, e assim a gente vai. O pé tem, nós temos talos, com a superfície articular do talos ou tróquio, nós temos a cabeça talar, nós temos o navicular, nós temos o calcâneo, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio, o cuneiforme lateral, nós temos o calcâneo com tuberosidade posterior do calcâneo, tuberosidade anterior do calcâneo, sustentáculo do talos. Então, nós temos os metatarsos com base, corpo e cabeça de primeiro a quinto, e obviamente as falanges também compostas de base, corpo e cabeça, sendo que o hálux, que é o dedão do pé, nunca mais chamaram de dedão do pé, é hálux com H, H-A-L-U-X, com acento agudo no A. O hálux tem falange proximal e distal, e os demais dedos do segundo a quinto, falange proximal, médio e distal. Então isso é para membro inferior. Tem que saber todas essas estruturas? Tem, isso é só osso. Saber os músculos que passam aqui, só para vocês terem aí um panorama. A coxa nós dividimos em compartimentos e a perna também em compartimentos. Compartimentos musculares. Aqui nós temos o compartimento anterior, formado por vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, reto femoral e sartório. Compartimento posterior tem semitendinoso, semimembranáceo, bíceps da coxa cabeça longa, bíceps da coxa cabeça curta. Na região adutora do compartimento medial a gente tem adutor longo, adutor magno, adutor curto, grácil, isso, e a musculatura
de pectínio, não é? Então, nós temos músculos para todos os gostos, isso foi só da coxa. Só que não basta saber quais são os músculos, tem que saber a origem, inserção e ação, de onde esse músculo sai, para onde esse músculo chega e o que ele faz. E aliás, a inervação do compartimento anterior é femoral, do compartimento medial nervo obturatório, do compartimento posterior nervo esquiático. E não basta saber qual é o nervo, tem que saber de onde esse nervo sai da coluna. Ok? Então, o compartimento anterior, que é nervo femoral, sai das raízes de L2, L3, L4. O compartimento posterior das raízes de L4, L5, S1, S2, S3 e do compartimento medial também de L2 e L4. Depois a gente tem os músculos do membro da parte inferior da perna, não é? Então aqui que a gente tem tibial anterior, extensor longo do alto, extensor longo dos dedos, nós temos fibular longo, fibular curto, nós temos gastrocnêmico, cabeça medial, gastrocnêmico, cabeça lateral, nós temos o sóleo, nós temos tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do alto, e nós temos os músculos da planta do pé, que são 4 camadas da planta do pé. Primeira camada, abdutor do alto, abdutor do dedo mínimo, e nós temos flexor curto dos dedos. Segunda camada são os lumbricais e o quadrado plantar. Terceira camada, flexor curto do alto, flexor curto do dedo mínimo, e também a gente tem aí, por conseguinte, o musculatura de adutor do polegar. A última camada, interósseos plantares e interósseos dorsais. Tem que saber o que? Tudo. Isso foi o membro o quê? Inferior. Depois nós temos, o superior é mais gostoso, hein? Depois nós temos o membro superior. O que nós temos de ossos para o membro superior? Esse é o húmero, esse é o rádio e essa é a ulna. Então tem a cabeça do húmero, colo anatômico, tubérculo maior, tubérculo menor, subintertubercular, colo cirúrgico, o terço médio, que é a diáfise, o epicôndilo lateral do húmero, o epicôndilo medial, a tróclea, o capítulo, a fossa coronoide, a fossa do olécrano. Basicamente são essas duas ossos do húmero. E depois nós temos o rádio, cabeça do rádio, colo radial, tuberosidade do rádio, diáfise do rádio, processo estiloide, superfície articular distal do rádio. Depois a ulna. Nós temos o olécrano, o processo coronoide, a incisura troclear no olécrano, nós temos a diáfise e nós temos quem aqui? O processo estiloide, superfície articular da ulna. Depois nós temos a mão. Olha que gracinha a mão. Olha lá, trapézio, trapezoide, capital, tamássica, pode simular, verdade, nós temos aqui de primeiro a quinto dedo, base por cabeça, base por cabeça, e aqui as falanges. Okay? Pessoal, vai dar certo? Claro que sim. Não vai? Veja, e aqui obviamente o símbolo escapular, por escápula e clavícula. Eu vou repetir isso tudo com calma, obviamente que é uma brincadeira. Vocês vão verificar com toda a calma do mundo, igual nós estávamos vendo os ossos do neuro e viscerocrânio, ok? Aqui a clavícula, não é? Extremidade esternal, extremidade acromial, com a tuberosidade da clavícula, com o corpo da clavícula, a linha trapezoide aqui de baixo e aqui a escápula, com acrômio, o processo toracoide, cavidade glenoide. Aqui nós temos o tubérculo supraglenoidal, tubérculo infraglenoidal, ângulo superior, ângulo inferior, espinha da escápula, raiz da espinha da escápula, colo glenoidal, fossa supraespinal, fossa infraespinal, fossa subescapular. Então, nós vimos quase tudo. Nós não vimos ainda quem? A pelve. Crista ilíaca, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero inferior, espinha ilíaca póstero superior, póstero inferior, fossa ilíaca, fossa glútea, tuberosidade esquiática, espinha do isquio, incisura esquiática maior, incisura esquiática menor, fossa, aqui é a fossa acetabular, o cavidade vertiloide, ramo do osso púbico, tuberosidade do ramo do osso púbico, linha pectinada, forame obturatório. Aqui você tem o púbis, aqui tem o isquio, aqui eu tenho o ramo do isquio, síntese púbica. E o osso sacral com forames sacrais, crista sacral mediana, crista sacrais laterais, promontório sacral. E além disso falta o quê? Além disso faltam as estruturas das vértebras, 7 cervicais, 12 torácicas, aí nós temos 5 lombares, e óbvio que cada pontinha óssea dessa aqui tem um nome diferente. Professor, eu vou conseguir? Vai, tem que ter fé porque eu estou ministrando fé, vontade e dedicação. Vocês entenderam isso aqui? Sim. Vocês vão entender o resto. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. É verdade que a nossa parte do sátiro e do cox em si, ele é um segmento só? Eles foram segmentos separados e hoje são um segmento só, pela ossificação, né? e não separação de anéis fibrocartilaginosos. Você não tem disco intervertebral aqui, então é um osso só, após o término da consolidação. Mas aí tem elementos, né? Tem elementos. Você tem aqui de 4 a 5 vértebras sacrais e de 3 a 4 coxígeas.
Pessoal, deu para entender onde que vocês se meteram? Basicamente é isso. Mas professor, tem músculos onde a gente possa encontrar todos esses, juncionar esses ossos? Temos as peças plásticas de músculo lá no armário, mas não fiquem desse jeito. Eu quero que vocês comecem a estudar, peguem o Atlas de Anatomia,